Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45. Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Vós não sabeis o que pedes. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E eles lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, cada vez que eu escuto essa palavra, esse ensinamento, eu me recordo de alguns tempos atrás, onde que eu participo da renovação como pregador, me convidam a estar à frente. E todo o coração, quando você recebe assim, uma graça muito grande, uma conversão, você deseja anunciar, mas desperta no nosso coração aquele desejo ardente assim, de anunciar, e às vezes a gente confunde essa graça com autopromover-se. Dentro da nossa igreja, dentro da questão divina, dentro da questão de ganhar o céu, o autopromover-se não tem nessa função dentro do reino de Deus. Aqui Jesus está deixando bem claro, todos nós, diante de Deus, o olhar, o amor dele é com todos. Então o anúncio da palavra, ele só tem sentido se haver conversão. O anúncio da palavra verdadeiro, nós não vamos lá estar à frente para quando terminar, alguém chegar e falar: Nossa, Júnior, que bonito que você falou muito bem. Mas a pessoa virou as costas e continua sem sentido a vida. Agora, o verdadeiro anúncio e a verdadeira graça, naquele momento, quem recebe isso fica estufado, fica feliz. Irmão, ficar feliz porque você recebeu um elogio é gratificante, é bom. Mas a questão é que isso faz eu me encher, isso faz eu me achar melhor que os outros, isso faz eu me sentir digno de estar lá e querer subir a mais, querer pregar, anunciar em outros lugares, querer ser o cara. E aí a gente vai passando por cima de Jesus. Aqui diz a palavra que Jesus está à frente. Ele foi à frente. O que Jesus foi à frente? Eles sentiram medo, eles ficaram espantados com o que estavam vendo, porque Jesus enfrentou a humilhação, foi cuspido na cara, tiraram sarro, zombaram, tudo isso para a nossa salvação. Querido irmão, se eu estou com Jesus nesse caminho, como os apóstolos estavam, os discípulos, e eles viram isso, presenciaram o seu Senhor nos indo à frente, nos mostrando esse caminho, e para tudo isso nós temos que servir e não ser servido, como Jesus fez, dar a vida pelos seus. Quando eu quero anunciar, ou eu quero estar dentro da igreja, para me aparecer, para autopromoção, não existe, irmão. Jesus ele vai chegar para você lá no momento lá você tá frente a frente, você vai falar assim: Nossa Deus,
Eu era aquele cara que eu pregava. Eu era aquele cara lá que eu construí uma igreja pra você. Sou aquele cara que construiu um barracão, coisa mais linda pra você. Servo mau, não te conheço? Quem és tu? E a tua casa, a tua família? Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa muito, muito interessante. Eu queria anunciar muito, muito mesmo. Mas o verdadeiro anúncio meu começava dentro da minha casa, o meu sacramento do matrimônio, a minha família. E quantas vezes eu deixei a minha família desprotegida por causa do meu querer demais o autopromover-se, né? Querer autopromover-se na pregação, querer autopromover-se, estar lá à frente, sendo convidado para anunciar. É um desejo do coração que eu estava, como diz, desorientado. Mas quando você para, você reflete, tive um período que eu parei por 40 dias para refletir se o que era realmente, Deus me mostrou tudo isso, e vendo que o verdadeiro sentido é a minha família ser uma base para mim, eu estar estruturado com a minha família. Opa, aqui é o meu chamado diante de Deus, cuidar da minha casa, cuidar da minha família e servir com amor. O que é servir com amor? Às vezes as pessoas estão dentro da igreja em vários lugares, né? Em vários setores, e se ocupando 24 horas dentro da igreja. Irmão, isso não é errado para quem pode. Vamos ficar bem cientes. Se eu sou solteiro, se a minha família caminha comigo lá dentro, nós estamos todos lá, glória a Deus. Mas cada caso é um caso à parte. Você tem que olhar para a sua família, você tem que olhar para a sua base. Opa, minha família precisa de mim. Eu não posso negligenciar a minha estrutura familiar, os ensinamentos dos filhos, ensinamentos, a unidade com a minha esposa. Opa, estamos todos juntos? Glória a Deus, irmão. Chega e me arrepia. Glória a Deus, eu fico feliz quando eu tenho uma família que caminha assim. Mas quando você está ali, a tua base, a tua família precisa muito de você. Mas lá no servir, você pode servir em um lugar, mas com amor. Glória a Deus. E esse servir, o autopromover-se, como que eu aprendi? Você chamou você para ir lá para o acampamento para você servir. Aí, o que é a pessoa que é autopromover-se? Eu vou te dar um exemplo que eu aprendi escutando isso. Se você está lá dentro da igreja, eu toco um violão. Eu sou um bom músico, e o padre chega e fala assim: ô Avelino Júnior, eu preciso de você lá para servir lá no banheiro, para ajudar lá na limpeza, ou lá na cozinha. Aí você chega e fala: padre, posso falar um negócio pro senhor? Eu sou bom músico, eu sei tocar bem, lá eu vou render mais. Nessa hora você já quis autopromover-se, por quê? Porque você quer receber elogios. Aí você fala assim: não, padre, eu vou servir onde o senhor me chamou. Vai lá, serve, aprende muito, aprende a ter humildade e aprende lá. Você serviu por amor, certo? Agora, quando eu quero servir para autopromover, eu tenho que ir no local que eu quero e eu quero ser elogiado porque eu vou fazer bem feito. Quando acontece você não receber bem feito, você receber uma crítica, pronto, acabou. Aí você já virou uma confusão, por quê? Porque você quer ir receber o elogio, você quer estar ali por status, por aparência e não por amor. Então assim também é na tua pastoral, serve por amor, pega uma pastoral, mas sirva ali. As pessoas pegam 10 pastorais e não serve nenhuma nem outra, deixa a casa desprotegida quando não caminha junto, e aí comete um grande erro. Então, queridos irmãos, que a gente possa aprender também que diante de tudo isso, o autopromover-se causa estragos muitas vezes nas famílias, dentro da igreja, que tenhamos discernimento nessa hora. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi com os meus erros, com as minhas falhas, e hoje, com a graça de Deus, eu estou conseguindo me estruturar. É difícil, porque um coração que tem essa expressão que você quer avançar, você tem que avançar, mas com cuidado, com discernimento, com sabedoria. E eu aprendi, irmãos. Então eu aprendi porque essa palavrinha autopromover-se foi uma facada no meu querer. E eu aprendi que eu quero servir a Deus. E o meu primeiro servir, a minha casa. Servir, dar a minha vida pelos meus. Dar a vida ali para que os meus caminhem com o Senhor. Eles têm o jeitinho deles, têm as situações deles, como eu tive, eles tiveram paciência. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter amor no meu coração, tenho que conduzir eles no querer deles, Deus conduzindo eles, eu simplesmente ao lado, dando exemplo, caminhando. E às vezes, irmão, nós vamos ter que estar ali, não faltando a missão dos domingos, bom exemplo. A sua base de fé é você acreditar, viver os sacramentos, confessar, ter essa vida, confissão. E o seu servir, sirva com amor. Pega um local que você possa servir e ali você sirva com amor, com tempo de qualidade para Deus também. Não queira abraçar tudo, que nem eu assisti uma pregação também do Frei Justo naquela quaresma que eu fiz quaresma com o Exército São Miguel e assisti ao Frei Justo também. Ele pregou sobre isso também, sobre a temperança. E a temperança falava isso. Ele falou assim que
O sacerdote está ali para cuidar da igreja. E nós, os leigos, o matrimônio, você está ali para cuidar da tua família. Então, aí ele falou assim que a temperança não é você estar todo dia dentro da igreja, mas você ter o tempo de qualidade para Deus e para a tua casa. Esse é o sentido da temperança. Então, é um dom que vem para nós para que a gente possa entender também todo o agir, o nosso servir por amor também para Deus. Então, irmãos, com tudo isso que eu falei, eu coloquei o que o texto diz para mim. O que o texto diz, nós acabamos de ver com a igreja. O que o texto diz para mim? Jesus está à frente. E nesse Jesus está à frente, neste caminho com Deus, não existe autopromover-se. O verdadeiro sentido é, eu quero a salvação. O verdadeiro sentido do anúncio, quando você anunciar na tua casa, quando você anunciar lá onde que for convidado, irmão, a palavra que foi dita pela sua boca trouxe para o meu coração uma conversão. E eu quero mudar de vida e eu quero seguir Jesus. A tua resposta é glória a Deus. Deus é maior. A tua resposta é glória a Deus, porque ele conseguiu enxergar a vitória em Jesus Cristo. E não a vitória em você. Querido irmão, isso é a grandiosidade que vem de Deus. É quando nós aprendemos que o centro é Jesus Cristo. É quando nós aprendemos que nós só somos esse canal, que a graça vai chegar ao irmão, mas de uma forma tão simples e humilde, para que ele enxergue Jesus e não enxergue você. Para que ele não se apaixone por você, mas sim por Jesus. Sabe por quê? Porque se ele se apaixonar por você, a tua pregação, a hora que você der a primeira falha, essa pessoa vai sair da igreja. Porque ela estava olhando para você e não para Jesus. Então que a gente possa dizer também, dentro da nossa casa, mostre Jesus, mostre assim o centro que é o Senhor, para que todas as pessoas consigam enxergar, através do que você fazer, a presença viva de Jesus. Mas que não que você é o centro de tudo. E assim o autopromover-se a pessoa quer ser o centro de tudo. Então, querido irmão, aonde você for servir, aonde você for estar, se é lá onde for o teu chamado, viva e faça com amor, faça com gratidão, estude aquilo que você for fazer, faça com vontade, estude, aprenda, faça uma coisa, mas faça bem feito. E o nosso primeiro chamado, a nossa família, nós leigos, a família, que a gente possa cuidar com amor, servir, dar a vida pelos nossos, dar o entendimento, dar o caminho, dizendo a verdade, agindo com a verdade, com a mão no teu coração. Jesus está à frente da minha vida. Jesus está à frente no meu coração. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero servir os meus da minha casa. Senhor, eu quero servir aonde que o Senhor me convidar para servir, mas que eu faça como está aqui na tua palavra. Eu não quero me autopromover, eu quero servir e levar a graça, que é a tua presença na vida das pessoas, que o meu coração neste dia aprenda o verdadeiro sentido da vida no servir, o verdadeiro caminhar ao chegar ao céu, junto com os irmãos aqui, Senhor, na minha casa, junto com os irmãos lá na minha comunidade, junto com os irmãos onde eu servi, que o teu Espírito Santo nos conduza. Levanta a tua mão, irmão, e peça para Jesus hoje esse servir com humildade, esse servir com sinceridade, esse servir sem autointeresse de promoção, de autopromover-se, porque para Deus não existe isso, meu irmão. Tire isso do teu coração, liberta, Senhor, de toda a inveja, sabe, irmãos? E isso causa inveja, isso causa transtorno, disputa. E isso o Senhor está nesse exato momento, tirando todo olhar de inveja. Quando o irmão vê o outro que está à frente cair e fica feliz e sai defamando ele, é sinal que você é invejoso, é sinal que você quer defamar a igreja, é sinal que você não quer ver a igreja de pé. Você quer Irmão, quando você fala mal de alguém que está à frente, que caiu, porque a pessoa anunciava, você fala de boca cheia, me perdoa, irmão, isso pode acontecer comigo, pode ter acontecido, mas eu aprendi. Nós não devemos fazer isso, nós temos que rezar por esses irmãos. Porque quantos irmãozinhos que já aconteceu isso, que estavam ali à frente e caíram nas dificuldades, caíram lá no seu casamento, caíram em tantas situações. E a maior crítica foi falar mal, foi maldizer e não rezar. E não levantar o irmão dessa situação. É sinal que você queria estar no lugar dessa pessoa. E quando você desfaz dela, você despreza ela, anunciando a desgraça dela, você está anunciando contra o caminhar com Jesus. É como se fosse assim, tá vendo? Falam, mas fazem tudo errado. Por isso que eu acabei de dizer, irmão, você está olhando para a pessoa errada. Por isso que nós temos que edificar Jesus quando nós anunciamos. Nós temos que edificar Ele é o centro. Nós erramos, nós temos falha, mas nós temos que ter humildade, que quando cuspir na nossa cara, como Jesus estava à frente,
nós silenciar. Nós temos que ter humildade e quando nós estivermos lá no servir, nós vamos enfrentar as decepções, nós vamos enfrentar tantas coisas erradas. E é isso que nós vamos aprender. Com Jesus, eu não quero autopromover, eu quero servir por amor. Aonde o Senhor me colocar, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Jesus, que a minha família hoje seja sempre o meu alicerce para que juntos nós olhemos para Ti. E que o meu servir, aonde me convidar, que seja que eu possa servir com amor. E fazer bem feito o que o Senhor me pedir. Que eu seja exemplo, mas um exemplo vivo da honestidade, da sinceridade, da humildade para servir a Ti, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, como a gente sempre faz. Um abraço, irmãos, que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu,